Pessoal, então vamos lá, 27º mês da aplicação da Fórmula Mágica. Então, para quem está chegando agora, eu estou fazendo a aplicação desse livro aqui em uma carteira real. Todo mês, aí há 27 meses já, eu estou aportando R$1.000 na ação indicada pela fórmula desse livro. E o que esse livro nos diz? Que a gente deve analisar a empresa olhando só dois indicadores fundamentalistas, o EV por EBIT e o ROIC. A empresa que tiver a melhor combinação entre esses dois indicadores é a empresa que a gente deve comprar para nossa carteira. Essa empresa vai ser mantida na carteira por um ano, e aí no final de um ano a gente vende ela, junta mais algum dinheiro, no meu caso que são os R$1.000, para fazer a compra da próxima empresa. Então é uma carteira que está sempre tendo troca de empresas. Nesse vídeo eu vou fazer uma correção com vocês. Desde que a gente começou a gravar, eu estava fazendo um gráfico comparando a carteira com o Ibovespa, e eu estava analisando só realmente a variação do Ibovespa ali, em vez de considerar como se eu estivesse fazendo aportes em um ETF do Ibovespa, por exemplo. Então acaba que isso dá uma diferença. Eu vou considerar agora que seria um comparativo entre essa carteira mesmo que a gente está montando aqui e o investimento regular no Ibovespa. Então vocês vão ver aí que o gráfico vai dar uma diferença grande. Parecia que a carteira estava andando junto com o Ibovespa, mas agora eles distanciaram bastante. Mas vamos para a tela do computador aqui e vamos para a apresentação. Então, como sempre, eu vou mostrar para vocês como é que está indo a carteira, a seleção do mês, e hoje, como eu estou aqui em casa, estou num dia útil aqui, eu vou fazer a compra ao vivo aqui com vocês. Então, até agora, eu gastei R$ 26.467,57 na Fórmula Mágica. O valor atual da carteira é de R$ 25.346,05, então, se a gente analisar só isso aqui, parece que eu estou perdendo, mas ao longo aí desses 26, 27 meses, eu recebi R$ 2.662,85 de dividendos. Então, somando o valor atual da carteira com os dividendos que eu recebi, dá um total aí de R$ 28.008,90. Então dá uma variação positiva, então estou tendo um ganho em relação ao meu valor investido de 5,8%. Até o mês anterior estava com 4,4%, então do mês passado para esse a gente percebeu aí um ganho na carteira. E é interessante porque do mês passado para esse o Ibovespa teve uma queda de 3,7%. Então para quem acompanha o mercado é mais esperto, está tendo toda uma turbulência política aí com relação ao resultado das eleições e indicações aos cargos, os grandes cargos aí do governo. Então o Ibovespa está caindo, está sofrendo uma queda grande, vocês estão vendo aí que ele está se aproximando de novo aí dos 100 mil pontos, mas a carteira aqui conseguiu performar até bem dentro desse cenário todo. E a carteira, esse gráfico eu fiz a correção para vocês aqui, então eu considerei que a gente estivesse aportando no Ibovespa e aportando na carteira. Esse da carteira aqui é o gráfico real. Então vocês reparam que na verdade a carteira está performando bem melhor que o Ibovespa desde o começo. Aqui no primeiro e segundo mês teve uma queda, ficou abaixo do Ibovespa, depois a carteira se recuperou e não ficou mais atrás do Ibovespa. Então se eu estivesse fazendo aportes regulares no ETF BOVA11, por exemplo, eu estaria pior do que fazendo esses aportes aqui na carteira da Fórmula Mágica. Então a Fórmula Mágica está um pouco positiva aí hoje, então eu estou um pouquinho positivo. Se eu tivesse investido no Ibovespa diretamente, eu estaria um pouquinho negativo. Falando agora da Fertilizantes Ehringer, que é a empresa que está saindo da nossa carteira aqui, para quem me segue no Instagram, logo depois que eu fiz a compra dessa empresa, eu passei na frente da Fertilizantes Ehringer ali no sul de Minas, e é uma empresa aí que foi bem montanha-russa, mas sempre negativa. Então, como as últimas empresas que a gente está vendendo aí, praticamente todas tiveram esse gráfico só negativo, a Fertilizantes Ehringer é mais uma delas. Então, e agora está saindo da nossa carteira aí com uma queda de 15,89%. E é interessante que é uma empresa que não pagou nenhum dividendo ao longo desse ano, não recebi nenhum dividendo dela, então a própria saída dela, a rentabilidade geral, é de 15,9%. E não tem por que atualizar o ranking aqui, ela não ficou entre as 5 piores, ela performou aí melhor que a Braskem, por exemplo. Então o nosso ranking segue como a primeira colocada a Cristal Pigmentos, a Tronox, que ela saiu da nossa carteira com uma rentabilidade de 140%, e a pior empresa até agora foi a PLPL, que saiu com uma rentabilidade negativa de 46%. Passando agora para a gente dar uma analisada na nossa carteira, como é que ela está indo. Então hoje é um dia que está negativo aí para o Ibovespa está caindo 0,44%, o mercado já está aberto. O S&P 500 está estável e o dólar está em 5,28, apresentando uma queda. Olhando as empresas aqui, para a gente já comparar com o mês anterior, a Marfrig até o mês passado estava caindo 54%, agora está caindo 63%, então se ela continuar assim vai ser aí a pior empresa da nossa carteira. A CSN Mineração até o mês passado estava caindo 39% e agora está caindo 36%, até teve uma recuperação. A Eternit até o mês passado estava caindo 40% e continua caindo 40%, então uma empresa estável. A Forja Taurus
Até o mês passado ela estava caindo 16, agora ela está caindo 21, então uma queda aí na nossa carteira. A SLC até o mês passado estava caindo 5%, agora está subindo aí quase 1%, então uma recuperação até boa. A Ferbasa até o mês passado estava subindo 20%, agora está subindo 23%, então é uma empresa aí que está apresentando uma rentabilidade boa para a gente até agora. A Kepler até o mês passado estava subindo 20%, agora está subindo 12, quase 13% aí, então uma queda expressiva de praticamente 7%. A JBS até o mês passado estava caindo 4%, agora está caindo 15%, então uma queda grande de uns 12%. A Fertilizantes Erger, que a gente está se despedindo, vocês viram ela no gráfico ali, ela estava caindo praticamente 28% e agora está saindo, porque como o mercado abriu, eu tinha feito a apresentação antes, está caindo até um pouquinho mais do que estava no gráfico, está caindo 16% aí. A Metalúrgica Gerdau foi a compra do nosso último mês, ela já começou pelo menos aí com uma rentabilidade um pouquinho positiva, de 0,26%, e a Cury, até o mês passado ela está subindo 62% e agora está subindo 76%. É uma empresa que ela já teve beirando 100%, caiu, mas aí está se recuperando, né? Então agora passando para a compra do nosso mês. Então baixei essa planilha aqui, vamos fazer a compra do mês, baixei essa planilha aqui do site Status Invest, limpei todos os dados lá, deixei só o EV por EBIT e o ROIC, que são os dois indicadores que interessam para a gente aqui pela fórmula do livro. Então eu sempre ordeno o EV por EBIT do menor para o maior e coloco 1, 2, 3, 4, 5. Depois ordeno o ROIC, então porque o EV por EBIT quanto menor melhor. O ROIC eu ordeno do maior para o menor e coloco a ordem 1, 2, 3, 4, 5 e faço aí a soma da ordem desses indicadores. A empresa que tiver a menor soma é a seleção do mês. Só lembrando que não pode ser empresas financeiras, então empresas de investimentos, bancos, seguradoras. Não pode ser empresa de concessão pública, então empresas de saneamento, empresas de energia também ficam fora. Então a primeira aqui é a Bradespar, ela é uma empresa financeira, é uma empresa que faz investimentos. Depois a Sim, que é uma empresa que mexe com imóveis, eles apuraram a venda de imóvel integralmente como lucro no balanço financeiro deles e isso aí disparou todos os indicadores. Então não tem como a gente considerar isso aí como um evento recorrente, porque a grande questão aqui nossa também, que é o que está dando trabalho para a gente aqui nos últimos vídeos, em todos os vídeos praticamente, que a gente não pode considerar eventos não recorrentes. Então se a empresa teve um lucro extraordinário, isso tem que ser retirado, tem que ser um lucro aí recorrente da empresa para a gente fazer a análise. Bradespar de novo, a Forja Taurus já está na nossa carteira, hoje ela se chama Taurus Armas, né? Mas eu conheço ela por Forja Taurus até hoje. A Metalúrgica Gerdau já está na nossa carteira, a Unipar Carbocloro, ela teve um não recorrente no quarto trimestre de 2021, ela até já teve na nossa carteira, na época que eu fiz a compra não tinha aparecido esse não recorrente ainda, esse não recorrente foi quando a gente estava com ela na carteira. Então não tem problema para a gente, mas impede a gente de comprar ela novamente. A Taurus de novo, Metalúrgica Gerdau de novo, a Unip de novo, acabei de falar dela com vocês. A Petrobras teve dois grandes não recorrentes no quarto trimestre de 2021 e no segundo trimestre de 2022. A Kepler já está na nossa carteira, a Enalta já apareceu algumas vezes aqui também. Ela está com um não recorrente no quarto trimestre de 2021. E aqui já é a seleção do nosso mês, eu vou abrir aqui para vocês, que é a Gerdau. Então, coincidentemente, no último mês a gente comprou a Metalúrgica Gerdau e agora esse mês a gente vai comprar a Gerdau. Vamos abrir aqui rapidinho o Status Invest só para a gente passar o olho nos números da empresa. Entre a Gerdau 3 e a Gerdau 4, que é a ordinária e preferencial, eu vou comprar a 4 porque a liquidez dela é muito boa. Ela tem uma negociação de 400 milhões de reais por dia. Então é super tranquilo para a gente comprar e depois vai ser super tranquilo para a gente vender. Fecha isso aqui. Dando uma olhadinha aqui, é uma empresa que tem uma margem líquida muito boa, 16%, é uma margem muito interessante. O ROIC dela é de 25%, é um ROIC e um ROI são muito bons. Está com uma dívida líquida super tranquila, abaixo de 3 a gente considera que esse indicador aqui está bom, então 0,2 é bem tranquilo. A liquidez corrente, a capacidade de pagar as dívidas de curto prazo, super tranquila, acima de 1 já é considerado tranquilo, 2,25. Então beleza, vamos passar aqui, vamos lá direto para a tabela de lucros da empresa para a gente dar uma olhada. Eu sempre tiro aqui a análise horizontal, gosto de analisar o trimestral para a gente ver justamente os problemas de não recorrentes e vamos colocar uns 3 anos de dados aí para a gente ter bastante coisa para olhar. Então é uma empresa aí que a receita vem crescendo de uma forma bem forte, então saiu aqui de 8 bilhões, 12, 13 e agora está ultrapassando aí 22, 23 bilhões, então uma empresa aí que tem uma receita bem alta. Os custos, tranquilo, os custos sobem junto com a receita, é normal de empresas aí industriais, para produzir mais, para vender mais, eles gastam mais. Com isso, o lucro bruto, que é simplesmente a diferença entre esses dois aqui, me parece super tranquilo também. Aqui teve um recorde aqui de 6 bilhões e 400.
mas tudo compatível aqui, tá bem tranquilo. Com relação às despesas operacionais, então aqui vocês veem um não recorrente, eu acho que ela já chegou até a aparecer em outros vídeos. A gente não conseguia comprar ela, não poderia comprar ela porque tinha esse não recorrente no terceiro trimestre de 2021. Porque em vez de gastar, ela tem uma despesa operacional aqui, na faixa de 100, 200 milhões, ela teve uma receita de quase 1 bilhão. Então isso aqui é um exemplo claro de um não recorrente. Se abrir o resultado da empresa no terceiro trimestre de 2021, vocês vão achar o porquê disso aqui. E é interessante que, na verdade, aqui agora dá para a gente ver que ela teve um resultado negativo operacional. Então, porque a gente vê que aqui é na faixa de 100, 200 milhões e aqui teve 670 milhões de gastos a mais. Então, é uma empresa aí que ela poderia até ter entrado na carteira antes se a gente tivesse conseguido identificar isso, mas é quase impossível a gente pegar todas as empresas, tirar todos os não recorrentes, positivos e negativos, para a gente fazer aí a seleção. Eu cheguei a abrir isso aqui, eu abri o resultado da empresa para dar uma olhada o que era isso aqui, por que esse número estava tão negativo. Eles estão tendo uma reestruturação na planta do México e tiveram também uma questão de bonificações que eles pagaram dentro da empresa que gerou isso aqui. Mas beleza, o EBITDA. Então fica super tranquilo, né? Porque é só a diferença dos dois aqui. Então aqui ela até sofreu um pouco com isso. Amortização e depreciação. Empresas industriais é super tranquilo, porque é quase sempre linear ali, então aqui sempre na casa dos 600, 700 milhões de reais. Com isso o EBIT, que é a última linha que a gente analisa aqui, principalmente os 4 trimestres, super tranquilo. Então vai ser a compra do nosso mês. Então beleza, indo para a tela do celular aqui, estou com o aplicativo do Banco Inter aberto, vou aqui em investir, ações Brasil. Então aí eu tenho 160 ações da fertilizantes Heringer para vender, vou vir aqui operar. FER 3, vou ter que fazer uma venda no Integral primeiro, vou vir aqui, estão oferecendo 16,83, eu vou colocar 16,80 para executar com certeza. Clicar aqui em vender, vou digitar a minha assinatura. Beleza, a venda foi feita a 16,84, vou voltar aqui e operar, vamos terminar de vender as outras 60. Aí vai ter que colocar um F no final porque vai ser o fracionário, vamos colocar aqui a 60. E que no fracionário estou oferecendo o mesmo preço, 16,84. Vou colocar 16,80 aqui. Vender. Então, vendendo certinho, 60 fertilizantes Heringer. Sim. Beleza, a venda foi efetuada. E a gente apurou nessa venda aí R$ 2.694. Então, eu vou somar mais R$1.000 para comprar de Gerdau. Então, vamos ver quanto que é a cotação da Gerdau aqui. Como é que a gente vai fazer essa compra? Então vai dar aí, a gente vai comprar R$ 3.694, vou comprar um lote integral então. Estão pedindo 30,21 na venda, vou colocar 30,25 só para executar com certeza. E depois eu vou ter que comprar aí mais 600, 700 reais praticamente aqui. Então fazendo essa compra aqui do lote integral. Então comprando 100 Gerdau, sim. Gerdau 4. Então comprando aí, vamos completar a nossa compra com fracionário de Gerdau, GGBR4F. Eu vou comprar aí, então, R$690 mais ou menos, vamos subindo aqui até dar isso. 23 ações a R$30, vou colocar um valor um pouco mais alto aqui para executar com certeza. Então, comprando mais 23 Gerdau no fracionário a R$30 mais ou menos. Aí, colocar minha assinatura de novo, ele perdeu. Beleza, então a gente vendeu as 160 fertilizantes Heringer e comprou 123 ações da Gerdau 4, da Gerdau preferencial. E pessoal, nesse vídeo é isso, a gente teve a participação aqui, não sei se dá para vocês verem, o Johnny, meu cachorrinho, está aqui atrás, tá dormindo aqui, tá apagado aqui atrás. Mas nesse vídeo é isso, então eu fiz a correção para vocês do gráfico ali do Ibovespa em relação à carteira. A gente fez a venda da fertilizantes Heringer e a compra da Gerdau. Então vamos ver como que nossa carteira aí vai se desempenhar nos próximos meses. E esse é o último vídeo aí de 2022. Em janeiro de 2023 a gente está de volta aí. Então até o próximo vídeo. Um abraço.